Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse encontro de hoje memorável com três pessoas maravilhosas para falar sobre constelações familiares no judiciário e violência doméstica. Nós vamos ter hoje Sami Storch, Jamilson Haddad e Risete Ribeiro, que logo estarão aqui conosco. Estou aguardando todos entrarem para dar início a esse encontro maravilhoso. Risete, boa noite. Boa noite, Nácio, tudo bom? Eu vou bem, graças a Deus, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Então vamos esperar os nossos convidados aqui. Sim, Jamilson Haddad já está aqui, pede para entrar, por favor. Sami, não sei se você já está aí também. Enquanto ambos estão entrando, eu vou fazer algumas considerações aqui. Nós teremos hoje nosso grande amigo, juiz de direito, Sami Storch. O Jamilson já está entrando. Essa live vai ficar gravada depois no canal do IBCF e todos os palestrantes vão poder compartilhar também. Nós teremos Jamilson Haddad Campos, juiz de direito e mestrando pela UERJ, e Risete Ribeiro, advogado e mestrando em mediação e resolução de conflitos, para falar sobre o tema constelações familiares do judiciário. Violência doméstica é um tema bem atual, né, gente? Independente das constelações, é um tema hoje do dia a dia. É um tema da vida. Sami está entrando já, a gente já faz as considerações iniciais. Boa noite, Sami. Boa noite, amigos. Boa noite, Jamilson. Seja bem-vindo. Amigos, tudo bem? Boa noite, Risete. Boa Seja noite. bem-vindo. Obrigada. Bom, eu vou simplesmente passar o bastão para os nossos três palestrantes. Esse evento de hoje é um evento muito importante, sobre um tema muito importante, e com certeza é um tema da vida, independente da questão das constelações familiares. Quando a gente fala de violência doméstica, eu acho que muita gente ou passou ou conhece alguém que passou por alguma dificuldade, por alguma situação. Hoje o que você mais ouve nos noticiários são coisas horríveis, né? E eu venho lembrar que do mesmo jeito tem coisa horrível, tem muita coisa boa, que às vezes não é divulgado, porque a notícia ruim dá mais ibope para a mídia, né? Então, minha gente, essa live ela vai ficar gravada, depois a gente vai transmitir para vocês. E para quem ainda não segue o IBCF, @IBCF Oficial, e para quem recebeu o convite, tem o Instagram de todos aqui, por gentileza. Quem não tiver seguido, siga os nossos companheiros. Então, por uma questão de ordem, eu vou passar a palavra para o Sami. E Sami, a palavra está contigo. Bom evento para vocês. Eu vou ficar aqui só ouvinte hoje. Bom trabalho a todos e Obrigada. sucesso total, que hoje com certeza é um tema maravilhoso. Legal. Boa noite a todos. Boa noite, Inácio, Jamilson, Risete. Uma alegria estar aqui nessa live com vocês, tratando desse tema tão sensível, né? Importante, algo que toca na dor de uma sociedade, na dor de uma população, de tanta gente que são as pessoas que mais necessitam do poder judiciário, né? E que chegam fragilizadas no poder judiciário. E com o nosso trabalho, com as constelações, com o direito sistêmico, a gente tem um recurso interessante, um recurso importante para atender essas pessoas, né? No sentido de ajudar, no sentido de pacificar as relações, de libertar as pessoas das dinâmicas de sofrimento que muitas vezes elas se encontram. É claro que de forma involuntária, é claro que se envolvem de forma inconsciente, mas quando a gente fala de violência doméstica, se trata.
e, portanto, não são fáceis de administrar, né? É um tema que exige um conhecimento do ser humano e a aplicação da lei fria, da letra fria da lei não é o suficiente, porque a gente vê isso, né? E como a violência doméstica se repete através das gerações e na vida das próprias pessoas quando elas não têm um recurso de autoconhecimento, de empoderamento, né, de conscientização para poder melhorar os seus relacionamentos, né? Ter novos relacionamentos dentro de um equilíbrio. Então as pessoas se encontram perdidas nos relacionamentos, às vezes com pessoas que elas mais amam, só que não conseguem se desvencilhar ou não conseguem encontrar um equilíbrio, uma paz dentro desse relacionamento. Às vezes tem filhos, às vezes não é assim tão simples, né? Pega, separa e pronto, mantém distância, mas ao mesmo tempo o direito fornece ferramentas, né, como a Lei Maria da Penha, para proteção das pessoas que estejam em situações delicadas, de vulnerabilidade, e são recursos também, né, que no judiciário a gente tem que se valer desses recursos. Agora, nós com as constelações temos conseguido atender essas pessoas de uma forma que elas se sentem melhor atendidas, via de regra, né? Essa é a proposta, é que elas se sintam melhor atendidas, que é, além de receber o atendimento que a Lei Maria da Penha, que a sociedade já oferece, de segurança pública, de justiça, mas que possa também encontrar um recurso de empoderamento, algo que atue num nível interior, num nível sistêmico, né? Que olhe para as condições reais da família e que isso é uma realidade, né, na nossa prática, para quem trabalha com constelações. Ao mesmo tempo, se popularizaram as constelações e existem pessoas aplicando de formas as mais diversas, né? Então é mais ou menos como uma medicina em que muitas pessoas não têm uma boa formação, né? Não têm uma faculdade, não tem e sai cada um aplicando do jeito que quer, e é claro que tem pessoas fazendo barbaridades, né? E aí estamos nos deparando com uma resistência, com críticas, com medos, né? De que a constelação coloque em risco, sujeite as vítimas à insegurança. Então estamos aqui para trazer alguns esclarecimentos sobre o que de fato são as constelações, como que a gente vem aplicando, né? O Jamilson, juiz da infância e da violência doméstica, vara de violência doméstica com larga experiência, né? Eu já tenho me exposto um tanto em relação a isso, tenho lives, muita gente já conhece o meu trabalho, mas é importante também esse nosso encontro, que Jamilson, como juiz da vara de violência doméstica, né, grande experiência na lida com as vítimas e vendo os resultados que tem, tanto as práticas mais tradicionais, quanto essas novas práticas com direito sistêmico, o efeito empoderador que tem e talvez o que não fazer, né, com constelações, porque também tem isso, né, tem uma adequação. Eu venho aprendendo, desenvolvendo essa adequação das constelações à prática judicial, para que esteja de acordo, para que a lei seja cumprida, as necessidades das pessoas sejam atendidas, né? E aí temos aqui também Risete, que é advogada especializada nessa área, com muita experiência com atendimento, trabalho com vítimas, tem uma obra, né, um livro só sobre esse tema, o trabalho com vítimas de violência doméstica, e que também tem um conhecimento das constelações e pode dar o seu testemunho de como é que é isso, qual é o efeito disso nas vítimas, né? Elas estão se beneficiando realmente? Existe um risco para elas? O que precisa ser esclarecido? Então, legal esse encontro, vamos falar mais disso. Vamos ouvir um pouquinho vocês também. Vou destacar que, boa noite a todos, né? Bom destacar que é só a primeira live de inúmeras que teremos, né? Trazendo temas pertinentes a tudo isso que o Dr. Sam Jeff já falou. Teremos também vítimas que foram beneficiadas com as constelações. Então, eu fiz um vídeo há um ano, um vídeo sobre violência doméstica, postei no meu Instagram, e eu não tinha noção de quantas mulheres entrariam em contato.
Nem era essa a minha pretensão quando eu fiz o vídeo, né? E eram mulheres pedindo socorro, eram mulheres desesperadas. E essa conexão com pessoas, eu estou em Goiás, o doutor Sam está na Bahia, é isso, doutor? O doutor Isso. Jamilson em Mato Grosso. Então, assim, essa conexão, essa possibilidade que nós temos hoje, quantas mulheres que eram de São Paulo? Então, eu entrei em contato com outras comissões e fui encaminhando, né? E o trabalho foi acontecendo. Nós fizemos também o primeiro congresso nacional, Mulheres que Inspiram, Basta na Violência, e também teve uma repercussão muito grande, e algo que também foi inédito para mim, mulheres declarando que não sabiam que estavam vivendo violência doméstica, que achavam que a violência doméstica era apenas tapa na cara, era apenas hematoma, né? E vai muito além do que isso. Então, nesse congresso que foi transmitido de forma totalmente gratuita, elas tiveram noção que estavam vivendo violência psicológica, violência patrimonial. Então, com isso, nós estamos fazendo o quê? O nosso trabalho social, né, de propagar as informações que muitas vezes não chegam a todos. Então, primeiro ponto a esclarecer é esse, né, a nossa função social, o que o trabalho é esse. E no meu papel de advogada, eu não chego e obrigo ou já ofereço de cara a constelação familiar. Eu falo que os conhecimentos da constelação familiar me ajudam como ser humano, como um profissional que olha humanamente para aquela mulher que me procura. Ela me procura no momento de maior dor. E se eu não estou no meu lado adulto, se eu não tenho esse olhar humano, como que eu vou atender essa mulher que chega procurando dessa forma, né? Então, o primeiro passo é esse, é auxiliar essas pessoas com todo esse conhecimento, e é esse um pouquinho do meu trabalho. Doutor Jamilson? Boa noite a todos. Tami, Risete, uma satisfação imensa estar aqui com vocês numa temática tão relevante para a população, a temática da violência doméstica e o conhecimento das constelações familiares trazem uma verdadeira política pública no sentido de qualificar as atividades do judiciário preparado para a atualidade, para o período contemporâneo, né? Para o grande pilar que é o caminhar do judiciário nos próximos 20, 30 anos, que serão os métodos modernos de resolução de conflitos, métodos adequados, preferem, e essas leis que regem as constelações, o direito sistêmico, ele está inserido nessa complementariedade que o próprio ordenamento jurídico permite, que são ferramentas, métodos, conhecimentos que auxiliem na busca da pacificação social. A Lei 11.340 de 2006, conhecida mais como Lei Maria da Penha, que traz métodos de prevenção e repressão a esse fenômeno complexo, violência doméstica e familiar contra as mulheres, ela tem dois relevantes meios estruturados, que é o aspecto criminal e o aspecto civil, especialmente familiar, dos alimentos, regulamentação de visitas, guarda, divórcio, o reconhecimento de solução de união estável, e isso implica diretamente naquele primeiro núcleo da sociedade, que é o núcleo familiar, a pequena célula que se reproduz em células que formam a nossa sociedade. Por isso, tamanha a importância dessa temática em praticamente todos os planejamentos de governo. Então, a live de hoje ela é importantíssima para que possamos trazer a nossa experiência, a nossa responsabilidade. Eu estou na vara de violência doméstica, tenho 10 anos, como juiz, 23 anos. Participei como vice-presidente por 2 vezes no Fórum Nacional de Juízes e Juízes de Violência Doméstica. Então, é uma responsabilidade muito grande. Os juízes das varas de responsabilidade de vara de violência doméstica, eles precisam ser amplamente qualificados, compreenderem o fenômeno da violência, entender que nós vivenciamos
é um sistema ainda com bastante resquícios do patriarcado, né, com relação à cultura machista. Então, nós temos todo um preparo de estudos, né, de qualificação nessas temáticas para que possamos compreender esse fenômeno de violência contra as mulheres. E o judiciário tem buscado cada vez mais meios mais eficientes a desafogar esse judiciário e a trazer uma efetivação dessa pacificação social e no aspecto da violência contra as mulheres para protegê-las ou agir preventivamente ou mesmo repreender para que não ocorra violências mais graves ou que sejam cumpridas aquelas ameaças. Então, nós temos essa compreensão do meio em que estamos inseridos para que possamos trabalhar com eficiência, com rapidez, com responsabilidade na lida diária com relação a esse fenômeno da violência doméstica contra as mulheres. E assim, existem vários projetos, meios de como é que nós podemos coibir essa violência de maneira mais eficiente. Então, Jamilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando do geral, né, de todo esse trabalho importantíssimo na violência doméstica, mas assim, vamos especificando em relação às constelações familiares que estão sendo objeto de críticas atualmente, né? Isso que motivou a nossa live, para a gente trazer esclarecimentos quanto a isso. Você, nessa lida, né, desde antes das constelações surgirem, você já atuava nessa área, né? Você falou há mais de 10 anos. Como é que se dá o atendimento às vítimas com o uso das constelações? As medidas protetivas são efetivadas? Você notou alguma mudança qualitativa no trabalho, no serviço judiciário prestado de atendimento, na segurança das vítimas? Como é que é a satisfação das vítimas? Como é que elas demonstram? Como é que elas são recebidas? Como é que é a sua prática e como é que isso chega para elas? Qual que é a repercussão na comunidade? Conta um pouquinho dessa sua experiência. Perfeito, Sami. Então, o nosso Tribunal de Justiça, eu estava introduzindo no sentido de que as pessoas que estejam assistindo, aquelas que tenham dúvida da grande contribuição das constelações, entendam que, por exemplo, eu tenho vários cursos para compreender o fenômeno da violência contra as mulheres. Isso é muito importante. Então, com amplo estudo do sistema tradicional e também curso de capacitação na mediação, na justiça restaurativa, nas constelações familiares, vários, e pós-graduação em Direito Sistêmico para Helen Schulli. Tenho capacitação em Justiça Restaurativa, círculos avançados de construção de paz. Então, compreendendo o ordenamento jurídico tradicional, com amplitude da hibridez e da constitucionalidade em relação à Lei Maria da Penha, eu, quando tomei conhecimento das constelações, eu falei, puxa, eu acho isso extraordinário, essas leis que regem a vida humana, e isso me parece que teria bastante eficiência, Sami, em varas de violência doméstica, de família, onde nós vivenciamos muita emoção, e na violência doméstica o fenômeno de maneira muito forte da violência, com feminicídios, que dão grande repercussão, muito triste, nacional, e o Brasil é o 5º país mais violento do mundo em crimes. Nós precisamos ressaltar que temos essa compreensão e lidamos com isso com cursos de capacitação nessa temática. Então, com o conhecimento das constelações, eu comecei a desenvolver projetos, né, piloto, com mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive com a parceria da Gilmar Tomé, que é estudiosa também, professora em São Paulo, que atuou aqui de maneira voluntária no Poder Judiciário de Mato Grosso, porque a nossa desembargadora Clarice foi a que trouxe o primeiro curso de constelações familiares dos tribunais brasileiros. Vários tribunais fizeram capacitação nessa temática. Inclusive, o Sam Storr foi um dos professores que vieram aqui e deu o primeiro curso nessas temáticas de introdução. E depois nós fizemos vários, inclusive recentemente vários cursos de capacitação para que os juízes tivessem uma compreensão mais profunda e uma qualidade, uma expertise nessas temáticas. Então eu vislumbrei, Sami, que muitas mulheres com a experiência na violência doméstica
elas não têm compreensão que estão vivenciando relacionamentos abusivos, relacionamentos marcados pela violência. Muitas são culpadas, porque os agressores a culpam de sofrerem a violência, como se elas tivessem dado causa, fossem responsáveis por isso. Então, e esse não tomada de consciência que estão vivendo em relacionamentos abusivos dificulta e muito para que essas mulheres possam romper, se empoderarem e romperem com esses relacionamentos abusivos. Então, as constelações, quando você toma conhecimento dessas leis que regem a vida humana, leis universais humanas nas relações, você faz com que essas mulheres se empoderem, Sami. Então, naqueles exercícios sistêmicos, ir aplicando o ordenamento jurídico na sua integralidade. Isso é importante nós falarmos. Eu aplico na integralidade do ordenamento jurídico, com medidas protetivas. A mulher vai à delegacia, registra ocorrência lá, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso aqui, ele tem sido referência no combate à violência doméstica nacional. Nós desenvolvemos aqui medidas protetivas online, sai da delegacia, vai direto para o gabinete do juiz, e direto do gabinete do juiz para a delegacia em questão de minutos. Nós temos SOS Mulher também, através de aplicativo virtual, com muita eficiência. Nós temos Patrulha Maria da Penha, com muita eficiência de proteção às mulheres e prevenção em relação aos homens agressores. Nós temos cursos, uma verdadeira política pública no página do Tribunal de Justiça de combate à violência doméstica. Então, essas questões de tomada de consciência são extremamente importantes, mas a minha experiência, eu identifiquei que muitas mulheres, uma grande parcela, chega às audiências, chega ao judiciário sem consciência que estão vivendo esses relacionamentos abusivos. Quando você faz exercícios sistêmicos que são rápidos, Sami, muito eficientes, então as pessoas que têm qualificação, expertise, tem que ser uma boa qualificação para que compreendam a integralidade dessa legislação, sejam profissionais qualificados também na sua prática tradicional, elas ajudem no campo, exercícios sistêmicos, às vezes com palavras estruturadas e eficientes, essa tomada de consciência. Então, as mulheres vítimas, quando elas tomam consciência que estão envolvidas, a Risete muito bem falou isso, né, que estão envolvidas, estão vivenciando um relacionamento abusivo, estão sendo vítimas dessa violência, elas ganham força, Sami, nesses exercícios sistêmicos das constelações familiares. E ganhando força, elas se empoderam para romper com esses relacionamentos abusivos. Então, isso é... Porque ele tem o que me chamou a atenção, Jamilson, só interrompendo um pouquinho, o que está me chamando a atenção na sua fala, você adota uma linha muito semelhante à que eu faço também nas comarcas onde eu passei, inclusive quando eu atuei na vara criminal, na vara de violência doméstica. Eu tenho um princípio, que é eu devo cumprir e fazer cumprir a lei, né, como juiz. Nós temos uma responsabilidade. Então, nós não estamos acima da lei. E eu não sei se todos os colegas têm essa mesma postura, né? Mas, diante de algumas denúncias que nós temos ouvido falar, eu não soube de nenhuma denúncia concreta, realmente, né? Mas na imprensa, uma pessoa, aí aparecem as iniciais, denunciando que foi constrangida por um constelador ou por uma juíza que trabalha com constelação e tal. Eu fico pensando, isso só pode ser ou porque essa pessoa que aplicou a constelação não tem uma boa capacitação, as pessoas não estão entendendo a coisa, né? Que a constelação não tem essa proposta de substituir a aplicação da lei ou de reduzir os direitos de quem quer que seja. Pelo contrário, até como precaução, para mim mesmo, né? Como eu estou abrindo caminhos, nunca ninguém tinha feito isso antes, né? Então eu tenho todo o cuidado, porque eu sei que está sujeito a questionamentos, está sujeito a críticas, é algo estranho, né? Para quem não conhece, hoje em dia está ficando mais conhecido, menos estranho, portanto. Mas no começo era estranhíssimo, né? Uma constelação. Bom, já que eu vou fazer uma coisa tão estranha, então eu faço questão de cumprir direitinho a lei, eu não vou deixar de aplicar uma medida protetiva, até porque eu vejo o cabimento da medida protetiva, ela tem o seu lugar, ela tem sua necessidade, né? Em primeiro lugar, a pessoa busca no Poder Judiciário segurança, ela recorre ao Judiciário porque ela está correndo risco de vida, porque ela está sofrendo, porque precisa de uma ordem que venha de uma autoridade, né? Que venha do Estado, uma ordem, uma aplicação da lei.
E seria muito irresponsável o juiz abrir mão da aplicação da lei, porque para aplicar qualquer técnica que seja, né? Então, eu sempre, desde o início, eu procuro aplicar as constelações de forma complementar e integrada, né? Mais ou menos como as PICs do SUS, né? As práticas integrativas complementares têm mais ou menos o mesmo caráter, né? Que ninguém fala, deixa de consultar o médico para aplicar uma prática integrativa, mas é integrativa e complementar. E a constelação no judiciário eu vejo assim, do mesmo jeito que você falou, né? Dá o atendimento, aplica a medida protetiva, polícia se for o caso, processo criminal se for o caso, e vamos para a constelação para olhar qual a melhor forma de seguir adiante na vida, para não ficar preso no processo. Porque às vezes a vítima fica presa no processo. Ela acha que o outro é que vai ser preso e ela que fica presa numa dependência de processo e tal, porque não se empoderou. E se não se empoderou, ela acaba reiterando. E não é que ela é culpada, a culpa é da vítima que reiterou. Não, a reincidência, tecnicamente, é da pessoa que comete o crime, que reincide no crime. Mas, por incrível que pareça, e na área de violência doméstica, essa área é o mais comum, por causa dos vínculos e dos emaranhamentos sistêmicos. A pessoa reitera na vitimização. Não tem nada a ver com culpa, mas tem a ver de falta de encontrar o seu empoderamento, a sua força, para conseguir dizer chega, para conseguir dizer não, para conseguir falar, olha, isso aqui eu não admito mais na minha vida, eu não vou mais aceitar isso, né? Então, só que a constelação facilita esse trabalho. Então, aplica a medida protetiva, Lei Maria da Penha, segura, afasta, protege a integridade física e vamos para a constelação. Na constelação, outro cuidado que eu tenho, não vou deixar o agressor e a vítima ficarem se engalfinhando na constelação. A vítima, se tiver medida protetiva, respeito. Se alguém falar que tem... Na vara de família, às vezes a gente nem sabe, né? Mas alegou que tem medida protetiva, prevalece, né? Quem sou eu? Se o juiz criminal aplicou uma medida protetiva. Mas muitas vezes, depois da constelação, a própria vítima se sente capaz de pedir a revogação da medida protetiva. E, não sei, quero até ouvir a Risete a respeito disso, né? Mas quando a vítima se empodera, ela não precisa mais, porque a postura de um tem uma influência na postura do outro. Sim. E a vítima, ela tem um poder, né? Ela chega fragilizada, e nós temos que atendê-la como uma pessoa fragilizada. Porém, lembrando que existe um caminho para ela ser uma pessoa poderosa. Ela é uma pessoa poderosa. Ela só não está exercendo esse potencial dela, porque ela tá num lugar de fragilidade, né? Tá envolvida, tá emaranhada num lugar de fragilidade. E ela se empoderando, o agressor vai largar dela. Porque o agressor busca uma vítima que se sujeita, via de regra, né? E a vítima, sem perceber, encontra o agressor também. E se ela se liberta e não se empodera, ela vai encontrar outro agressor. O mundo está cheio de agressores. Agressores procurando vítimas e vítimas se sujeitando por fragilidade, né? Por não terem essa consciência de que você estava falando, né, Jamilson? Como é que é? Fala aí. Sobre isso aí que acho fundamental, Sami, já para passar para a Risete, é que a especial compreensão, como você muito bem disse, é que as mulheres permanecem as protetivas. O ordenamento jurídico ele é integralmente aplicado com as restrições em relação aos homens agressores. De como eles estão com ônus, você não precisa necessariamente fazer a constelação. Você pode fazer exercícios, temos essa técnica, eu e a Gilmara Tomé aqui no Tribunal de Mato Grosso, e essa pode fazer somente com as vítimas, e isso é voluntário, a vítima não tem obrigação de participar, e a não participação da vítima não gera repercussão processual. Agora, quando nós trabalhamos depois que nós fazemos o exercício sistêmico com as vítimas, isso reverbera no relacionamento como um todo, Sami, e depois facilita-se a resolução das questões cíveis, mesmo a mulher permanecendo com as medidas protetivas. Nós não deixamos sob responsabilidade da mulher um fortalecimento integral no sentido que ela não precise mais de proteção. Ela pode sim pedir para revogar as medidas protetivas, mas ela pode permanecer com as mesmas, inclusive independentemente de processo. Pode ser através somente da medida protetiva, inclusive pré-processual. Isso tem tudo a ver com os métodos modernos de resolução de conflito. Então, nós temos uma ferramenta potente a mais, um meio adequado na resolução
na busca dessa pacificação, empoderamento da mulher, rompimento da violência doméstica, prisão do agressor, se for necessário, se preencher os requisitos legais. Então, nós temos uma ajuda potencialmente forte, que são as leis sistêmicas e a integralidade do sistema jurídico sendo aplicado ao acusado e na proteção da vítima. O que a Risete tem para trazer para nós, como o Sami muito bem disse, junto à OAB como advogada? Antes disso, eu só vou ler algumas considerações e tem pergunta aqui também. Infelizmente, não vamos conseguir, né, fazer todas as perguntas, que estão participando bastante. Então, só falando aqui, não está no nome dela, mas está aqui, alquimista de mim. Já passei por isso, fui pessimamente atendida, busquei caminho sozinha. Isso é o que eu mais escuto, é o que eu mais ouço, as mulheres falando isso. Então, é justamente esse caminho que nós estamos, né, buscando, é que nós estamos plantando. É essa preparação para quem vai atender essa mulher que chega com essa dor, né? Mas isso tem que ser... a Daniele Preco ainda usa um termo que eu até anotei aqui, ela precisa de uma equipe transdisciplinar. Imagina como seria essa mulher chegar e falar com uma pessoa que vai atender ela com esse olhar humano, compreendendo essa dor que ela chega, e ela vai falar aquilo só uma vez. Aqui nós teríamos uma equipe que vai se comunicar e fazer esse trabalho. Muitas vezes ela deixa de procurar porque ela sabe que o caminho vai ser doloroso. Para quantas pessoas ela vai ter que expor a dor dela, o sofrimento, às vezes mostrar o corpo, a sua marca. Então, realmente é um caminho muito doloroso. E é justamente isso, né, que nós queremos falar com essas séries de lives. É esse caminho que nós estamos. E a boa notícia é que está aumentando. Já somos 117 comissões de direito sistêmico. Então, já tem esse trabalho no judiciário. A OAB está a cada dia com esse olhar mais forte, com esse movimento, né, de advogados com esse olhar. Então, é isso. Né? Parecia utopia 2, 3 anos atrás, quando o Dr. Sami começou, então, parecia muito distante, mas, para mim, eu já vejo mais perto. Então, eu vejo de uma forma bem otimista, vejo quantos trabalhos sérios existem, quantas mulheres que estão realmente colhendo fruto, né, que aceitam participar desse processo e depois vêm com feedbacks tão positivos. É transformador. É como o Dr. Jamilson falou, reverbera na família. O próprio Bert fala, né, a mulher curada, ela não cura só a si mesma, mas a toda a sua linhagem. Então, olha a responsabilidade nossa, profissional, a nossa responsabilidade social de auxiliar essa mulher nesse caminho de cura. Nós estamos tendo a oportunidade de transformar, não é aquela mulher que está passando por aquele momento, mas a sociedade. A sociedade está sendo transformada. A sociedade que o Dr. Sami começou a falar do direito sistêmico já não é mais a mesma. Quantos frutos tem, quantos frutos ele já colheu, o doutor Jamilson com esse trabalho lindo, quantos frutos vocês já colheram, e inúmeros outros profissionais. Então é desse lugar que nós estamos falando, esse lugar de sucesso, esse trabalho que nós estamos vendo o resultado, que nós recebemos, né, com muita alegria daquela pessoa que estava na dor e hoje chega, e elas gostam depois de trazer os resultados, de mostrar como elas estão hoje. Em um ano que eu postei aquele vídeo, eu tenho inúmeros depoimentos de mulheres. Olha, eu consegui sair daquele lugar. Eu estou bem. Mulheres que pensavam em se matar. Hoje, elas palestram, elas ajudam mulheres que estão nesse lugar. Hoje, ela está no lugar de força. E é desse resultado que nós estamos falando, que nós esperamos, né? E temos aí a Gil também fala na constelação auxilia, estimulando a consciência das mulheres. E é dessa consciência que nós estamos falando. Ela toma consciência, sai do seu lugar, às vezes, de dor, de criança, daquele momento confuso, e toma seu estado de adulta. E é onde vem o empoderamento. Ela encontra forças para seguir o seu caminho, deixando para trás. Né? Fala assim, eu já ouvi muito isso. Então agora eu vou ter que perdoar
o agressor, perdoe para você mesma. A vida tem que ser leve para você. Como que você vai viver todo dia lembrando com dor, com ódio daquilo que aconteceu? Que faz parte da sua vida. Então, assim, é ressignificar, né? Essa cliente, essa mulher que me procura, que nem sempre é cliente, ela está em outro estado e eu simplesmente faço um direcionamento para ela. Essa mulher que procura, é muito bom saber que ela encontrou o caminho dela. E você, com às vezes uma palavra, um contato, você conseguiu fazer parte da vida dela. Para mim, assim, essa é a maior resposta, é o maior presente em todo esse trabalho. Né? A consciência, inclusive, de repetição do padrão de violência vindo da família de origem. Né? O que vocês também já falaram aí, né? Essa repetição de padrão, quando vocês vão estudar o histórico do agressor, ele viveu aquilo. Muitas vezes ele foi agredido. Para ele isso é normal. É a boa consciência dele. Né? Então, as constelações nos traz todo esse conhecimento e nós vamos olhando de uma forma diferente. Eu, como advogada, que às vezes, né, colocaria o dedo e falava de forma negativa, eu já tenho consciência de falar, peraí, não foi tão 100%, vamos estudar aí por que aconteceu isso. Então, é por aí. A Marcele Barabá, que é uma advogada também, apaixonada pelo direito sistêmico, que é um trabalho lindo. Falar sobre esse conhecimento é fundamental. O conhecimento transforma, pois traz consciência às mulheres vítimas da violência doméstica. Né? E é isso. Nosso intuito. Eu quero fazer uma provocação para nós. Né? Muitas das críticas falam que, inclusive, teve uma recomendação do Conselho de Psicologia do Paraná, né? A Marcele, que está comentando aí, é de lá, inclusive. Sim. E recomendando que psicólogos não utilizem constelação, né? Porque não tem base científica. E um dos fundamentos para esse tipo de postura, inclusive o Tribunal de Justiça lá também fez, no Paraná, né? Também lançou uma recomendação em relação à área de violência doméstica, recomendou que não se utilizasse constelações da violência doméstica, porque Bert Hellinger fala de uma família patriarcal e coloca a mulher numa condição de inferioridade, e que isso vai contra as noções modernas de família e tal, né? Eu vejo nesse entendimento uma grande ignorância. A pessoa não entendeu o espírito da coisa. Bert Hellinger não fala da mulher de forma inferior de jeito nenhum, assim, não tem como. A pessoa faz uma constelação, ela se empodera. A mulher tem uma força, tem um poder que fica evidente, as constelações mostram isso, né? A pessoa se sente fragilizada, a constelação mostra como ela é forte, né? Desde que ela se coloque no seu lugar, mas o lugar é dela, o lugar está disponível. A mulher tem uma grande força. Ai do homem que não reconhece essa força da mulher, né? Mas como é que você vê, você no atendimento às mulheres vítimas de violência, como é que você vê a constelação atuando? Entra em choque? Tem algum contraste com essa crença? Existe por parte das vítimas que te procuram, que você atende? Existe alguma reação? Elas sofrem, elas acham que a constelação é patriarcal, é machista? Como é que isso acontece na sua prática? Assim, eu nunca tive, na minha prática aqui, de 10 anos, nossa, 10 anos, dia 18 de outubro, passou, eu nem percebi. Fez 10 anos da primeira vivência coletiva de constelações familiares no Fórum de Castro Alves. Comemorei 10 anos, anteontem, agora que eu percebi. Parabéns. Obrigado. 10 anos, milhares de pessoas participaram. Não teve nenhuma reclamação que chegou ao meu conhecimento, nem na corregedoria, no CNJ, por meio de advogados, de que a prática seria machista, ou de que humilharia ou constrangeria qualquer pessoa. Eu acredito que isso se deva à forma, à minha própria postura, à forma com que eu trabalho, que eu aprendi muito com Bert Hellinger também, mas eu adapto também às condições da justiça e ao meu lugar de juiz, né? Não teria cabimento eu favorecer uma parte em detrimento da outra. É necessário manter uma equidistância, não posso prejulgar o caso no processo. O caso de psicólogo é diferente, num consultório, né? Mas
É isso que eu tenho observado. Então, eu acho estranho quando eu vejo denúncias, quando eu vejo as pessoas criticando. Porque, poxa, mas de que constelação eles estão falando? O que será que foi feito para gerar esse tipo de reação? Então, agora que estou aí com duas autoridades no assunto, né, que lidam com violência doméstica no dia a dia, Risete, que é advogada, atende as vítimas, né? Você tem esse é o canal direto, assim. Como é que é isso para você? Como é que você observa? Existe esse machismo nas constelações? Não, pelo menos Conta na aí. minha vivência é totalmente o contrário. Né? Até a postura. Quando você fala o que eu sinto, é até a postura. Elas chegam assim, elas saem assim. Elas tomam força, né? Elas se colocam num lugar de força, de poder. É totalmente contrário. Né? Elas chegam de uma forma com essa dor e elas conseguem encontrar força para superar isso. Não é passar a borracha, não é apagar, não é mágica, como muitos acham que é. Pelo contrário, são ferramentas que nós utilizamos, que nós estudamos muito para aprender, todos os dias estudamos cada vez mais, sempre temos algo a aprender, né, com pessoas que estão à frente, e nós vamos utilizando isso. E assim, não precisa nem ser a constelação, mas ferramentas que nós vamos utilizando no atendimento, às vezes só um posicionamento, um redirecionamento do olhar daquela pessoa. Eu sempre falo, às vezes a pessoa só precisa também de uma escutativa. Você ouve ela ativamente, sente, olha para ela, né? Fala, eu te vejo, e ela já sente aquela força. O que nós não podemos nesse momento é utilizar aquele direito lá de trás, que eu coloco gasolina onde o fogo já está alto. Né? Então, é fazer um trabalho inverso. É ouvir, deixar a pessoa descarregar, e você vem com essas ferramentas. Então, assim, na minha experiência, graças a Deus, é totalmente contrário, doutor Sérgio. Elas agradecem, elas se fortalecem, elas encontram rumos diferentes, e como eu disse, acho que pela gratidão, né, de encontrarem um caminho, sempre dá um feedback positivo. Então, essas respostas que elas dão é o que nos fortalece, né? Fala, não, eu estou no caminho certo. Porque, pelo menos nos meus atendimentos, nunca teve nada de forma negativa. E você tem encontrado constelações no judiciário, onde você atua, promovidas pelo próprio tribunal? Essas práticas respeitam esses princípios que nós estamos falando? Todas as constelações que eu já conheci, trabalhos, esses grupos, né? Que a gente sempre tem os grupos de profissionais que trabalham, todas trabalham com muito respeito, com muita cautela, com esse limite, né, que todos têm que ter, eu no limite de advogada, o juiz no seu limite, né, ali. Então, assim, o trabalho que eu conheço, ele é todo feito dentro desses padrões, com muito cuidado, né, todo mundo sempre buscando conhecimento, aplicando da forma correta, porque é um trabalho muito bonito, né? É um trabalho feito com muito respeito. O profissional que chega e distorce isso aí, é muito grave o que eles estão fazendo, né? Mas sei lá, as críticas vêm de quem não, de quem desconhece. Quem conhece sabe que a constelação não prejudica. Pelo contrário, né? São essas respostas positivas que nós recebemos aí durante todo o nosso dia a dia, sobre o nosso trabalho. E às vezes as mulheres estão em uma comunidade em que a violência doméstica é normalizada. Agiu também. A vivência com as mulheres auxilia nessa tomada de consciência. Quando nós falamos da boa consciência, né? Elas estão ali vivendo e acham que é normal, porque todos à sua volta passam por algo parecido. Às vezes até as pessoas que aconselham falam, não, mas isso é normal. E de repente, com movimentos como esse, como um congresso, como uma live, como um livro, ela toma consciência de que aquilo não é normal. Eu já passei por situações que eu achei normal. Um puxão de cabelo é normal. E não é normal. Eu não preciso passar por isso. O normal é cada um no seu lugar de respeito, cada um no seu lugar, né, de poder. Não é normal você apanhar, não é normal você ser violentada psicologicamente. Isso não é. E só quem tem conhecimento é que sai desse lugar. Né? Sem conhecimento, as pessoas permanecem ali. Então, acho que Você nós já... estamos no caminho desculpa. certo.
Não, era só finalizando Jamilson, mesmo. já foi acusado de machismo? Como é que é a reação do pessoal aí na sua prática com as constelações? A Gil até como tem feito alguns comentários aqui na live, né? Ela que constela aí com você, mas em relação a esse ponto aí do machismo atribuído às constelações, como é que é? Sami, essa pergunta é fundamental. Inclusive, esses exercícios nós somos o que começamos primeiro nas varas de violência doméstica, varas especializadas, né? Eu, quando conheci o trabalho lá do Sami e vi o quanto era a potência que tinha dessas leis, eu falei, puxa, eu acho que aqui, Gil, o que você acha? Ela falou, Jamilson, é muito desafiador. Nós não temos nenhuma vara especializada para trazer uma experiência de algo novo, né, que o Sami está trazendo. Então eu falei, mas vamos. Ela falou, eu top, e fizemos. Sami, assim, as falas das mulheres foi algo assim, tipo, que dá uma sensação de cumprimento com o meu dever de cidadão e de magistrado, né? Inclusive o trabalho saiu até na página do Conselho Nacional de Justiça, né? As mulheres, elas ficam, de fato, elas se sentem empoderadas, elas ficam leves, porque muitas não sabiam que estavam em relacionamentos abusivos. Elas guardam aquela dependência patrimonial, dependência, codependência, que é um vínculo como se fosse uma substância entorpecente, violência patrimonial, violência psicológica, que elas não sabem. E isso está reverberando na vida dos filhos, com repetições desse padrão, atingindo a sociedade diretamente, onerando os cofres públicos com presídios, superlotação, com homens que saem dos presídios sem reinserção social, fazem novamente essa mesma mulher de vítima, fazem outras mulheres vítimas dessa violência doméstica, crianças aprendendo a violência dentro de casa, reproduzindo esse fenômeno da violência. Então, isso é algo extremamente preocupante. Então, quando eles tomam conhecimento, eu não fazia nós fazíamos exercícios sistêmicos. Então, por exemplo, na mediação, vamos falar da mediação como exemplo, nós temos a inversão de papéis. Então, se você fala, olha, o agressor se coloca no lugar dessa vítima, a agressão que você fez com ela, você dá uma compreensão para esse agressor, ele puxa, ele começa a reverberar consequências das suas atitudes. Você faz com que esse homem agressor, eles chegam lá, Sami, chegavam lá nesses grupos reflexivos, muito exaltados, revoltados, porque eles não compreendem, inclusive, a Lei Maria da Penha. Eles se sentiam vítimas com muita raiva. E quando eles tomam conhecimento que estão numa sociedade ainda de cunho machista, que a mulher está sendo, em grande proporção, na maior proporção, vítima número 1 dessa violência doméstica, e que os filhos estão aprendendo e vão repetir esse padrão, eles saem outra pessoa. As falas desses homens geram de agradecimento por, a partir dali, terem compreensão das consequências negativas de suas atitudes na vida dessas mulheres e na vida de seus filhos. Então, isso diminui muito a reincidência e responsabiliza esse agressor para não fazer mais essa mulher vítima dessa violência. E as mulheres, elas tomam conhecimento que isso é importantíssimo, é o núcleo da própria Lei Maria da Penha. Elas tomam consciência que estão em relacionamentos abusivos e elas rompem com esse padrão de violência, ou seja, elas ganham força, se empoderam para o rompimento desses relacionamentos abusivos. Então, é justamente o contrário, o respeito, e maior respeito pelo Tribunal de Justiça do Paraná, pelo Poder Judiciário. Eu me sinto muito honrado em fazer parte do Poder Judiciário. Inclusive, agradeço muito ter tido esses conhecimentos, desses métodos adequados, dentre eles das constelações familiares, conhecimento muito profundo. Foram 3 anos de 3 meses lá na Hellinger, Sami e Risete. Foi um curso extremamente com professores da Alemanha. Então, muitos vídeos gastaram do bolso, tribunais pagaram, né? Eu fiz outro curso em São Paulo, pago no meu bolso. Então, quando você faz exercício sistêmico, Risete, e você fala uma palavra para essa mulher, ela toma consciência que isso é algo extraordinário na vida dessa mulher. Ela ganha força. Então, as falas das mulheres de agradecimento, de leveza. Por exemplo, se você tem uma mulher vivenciando um relacionamento abusivo por muito tempo, ela desenvolve até doenças mentais. A neurociência traz isso. Sim. Mulheres com depressões crônicas. Então, olha só, você dá consciência de romper o relacionamento através de um simples exercício sistêmico, que quem tem uma boa qualificação, uma palavra
de forma com compreensão profunda sistêmica, já tem um efeito grande de internalização de conhecimento, de reflexão, consciência do relacionamento abusivo e rompimento desse padrão. Então, eu acho isso extraordinário. E ele tem tudo a ver com o núcleo dos métodos adequados de resolução de conflitos. É uma verdadeira política pública que os tribunais brasileiros podem desenvolver na prevenção e combate dessa violência. Então, respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, Sami, o que eu vi foram mais de 400 pessoas que passaram por exercícios sistêmicos, todas elogiando de maneira muito feliz, emocionadas, algumas querendo participar de outros sistemas, assim, muito aquela gratidão verdadeira, inclusive o Tribunal de Justiça entrevistou várias mulheres aqui, a equipe jornalística é preparada para isso, inclusive alguns concursos de formação pelo tribunal, e era só elogio, não tive nenhuma representação, nenhuma reclamação, muito pelo contrário, e com os homens de agressores diminuição de maneira absurda de reincidências e agradecimento. Homens que chegam embrutecidos, Risete, você deve ter visto muitos muito embrutecidos, se sentindo injustiçados, depois saem emocionados. Eu faço exercício assim do coração, quando a gente compreende a repetição do padrão através de gerações, a reprodução do comportamento na vida dos filhos, pela compreensão sistêmica, você faz exercício, por exemplo, de audiências de conciliação, de mediação, eu sou mediador judicial também, então ali você tem o conhecimento do que aquela violência causa na vida das crianças, quando o coração deles chega a uma frequência de 160, é como se tivesse um infarto, Sami. Então, quando você fala isso para esses jovens de agressores, eles ficam, puxa, meu Deus, eu não tinha consciência das consequências dessa atitude violenta. Então, você beneficia os filhos e beneficia diretamente a sociedade. Então, acho que é um grande contributo, uma grande contribuição, esses conhecimentos para os jurisdicionados. Nossa, olha que incrível, né? Não é só a mulher tomando consciência, mas consegue que o agressor tome consciência disso também, né? Eu só queria ler aqui o da Sabrina Negri. Que maravilha! Mulheres conscientes geram e educam filhos conscientes. Isso é cura das gerações futuras. É o que nós falamos, né? É uma mudança de sociedade. Se eu aceito viver sendo agredida de qualquer forma, física, psicológica, patrimonial, eu tenho 3 filhos. Então, eu vou ter 3 homens repetindo esses padrões. Serão mais 3 famílias na sociedade passando isso, repassando. Então, quando você rompe esse padrão, peraí, meu filho, assim não é legal. Você tem que ser gentil, então você muda esse padrão e é isso que ela falou. Você cura gerações futuras. E isso nós estamos mudando o quê? Uma cultura, uma sociedade. Né? Eu sou apaixonada pelo ser humano. Eu vivo falando que o dia que eu não acreditar no ser humano, que Deus me leve. Porque é isso. Eu vejo cada dia mais essas respostas positivas, esse trabalho em conjunto, o judiciário junto aí com a OAB, as comissões de direito sistêmico cada dia mais unidas, e é isso, né? Quem ganha é a sociedade em geral, né? Só fazer uma observação. Eu quero falar uma coisa, um detalhe, que eu lembrei uma coisa, Jamilson, falando disso do feminismo, né? Que a grande maioria das pessoas que frequentam grupos de constelação, workshops, cursos, são mulheres, né? E as comissões de direito sistêmico que estão se espalhando pelas OABs são majoritariamente formadas por mulheres, que defendem mulheres, né? Também. Então, de onde? Qual é o sentido dessa alegação de que as constelações estariam a serviço da opressão das mulheres, ou do constrangimento das mulheres, ou do machismo? Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Ontem mesmo, eu fiz uma audiência, eu não sei quando tem medida protetiva, porque às vezes na vara de família o processo é diferente, né? A pessoa entra para regulamentar guarda, alimentos e tal, mas aí foi informado na audiência, falou, olha, tem uma medida protetiva, então para a mãe, para o pai poder visitar o filho, tem que escolher alguém para fazer o meio de campo, para não se aproximar e tal. Só que chegou um determinado momento, a própria mulher pediu para participar da constelação. Ela falou, olha, eu até peticionei, a advogada falou, nós peticionamos os autos pedindo para ser incluído no projeto das constelações. E ela falou, eu participei uma vez, quero participar de novo. E aí o homem também falou, poxa, eu também quero participar, porque
ele estava longe, né, em outra cidade, ele não ia poder participar dessa vez, pediu para participar de uma outra, porque vai ter amanhã em Itabuna. Então é muito interessante, as próprias pessoas, quando têm acesso, elas gostam, elas percebem que faz bem. E outra, entre os dois, existia um sentimento que era perceptível na audiência. Estava claro que eles queriam melhorar o relacionamento, mesmo tendo havido agressão, mesmo havendo medida protetiva. Eles têm filhos, né? Eles viveram anos juntos, mesmo que seja para se separar, não é da minha conta se eles querem se reconciliar ou separar. Isso não pode ser o objetivo do juiz, né? O juiz intervém aplicando a lei para ajudar a promover a paz, mas o anseio, a necessidade das pessoas envolvendo nessas questões é ter paz e é ficar numa boa com uma pessoa de quem, em geral, elas gostam. Não gostam do que a pessoa fez, não gostam daquilo, daquela doença no relacionamento, né? Mas gostam da pessoa e querem, trata-se de melhorar o relacionamento. Ou até na mediação se fala mediação transformativa, né? Algo para transformar o comportamento, a postura, para melhorar, porque não é simplesmente romper, não tem como romper muitas vezes, né? Então as pessoas pedem, e muitas mulheres interessadas, muitas mulheres. E outra coisa, no meu trabalho no fórum, eu nunca obriguei ninguém. E eu tenho falado isso em todos os cursos, desde as minhas primeiras palestras, eu compartilho essa experiência que eu vejo que é muito importante. Não obrigar, né? E sempre convido os advogados. Então a pessoa se sente segura, né? Se não quiser ir, não vai, e não reclama, porque ninguém foi lá obrigada, né? Em relação à vítima, eu não tenho a menor dúvida de que não cabe obrigar. A pessoa foi vítima de violência, foi vítima de um crime, ela não tem que ser obrigada a fazer um procedimento qualquer. Ela já sofreu, ela não pode ser obrigada. Acontece que muitas vezes ela quer, porque ela sabe que é algo bom para ela. Quanto ao perpetrador, eu não sei se em hipótese alguma se deveria ser voluntário, porque, poxa, prisão não é voluntária. E tantas medidas não são voluntárias. Às vezes a pessoa tem que frequentar compulsoriamente algum curso, algum grupo, faz parte, né? Talvez a constelação, de alguma forma, que nem o Jamilson falou, né? Exercícios, meditações, tem muitas formas de se aplicar a constelação que podem ser aplicadas e talvez, em algumas situações, a pessoa possa até ser constrangida a participar. Né? Claro que não humilhada por constelador nenhum, não é esse o papel de um constelador, humilhar ninguém, né? Fazer a pessoa pedir perdão para o agressor, que é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Ainda mais no âmbito do judiciário, a pessoa não entendeu direito, mas as mulheres procuram, as mulheres querem, né? Elas querem ter bons relacionamentos, e aquele relacionamento do passado, ele influencia nos próximos relacionamentos. É importante estar bem resolvido com o passado para poder ter um futuro mais promissor, né? A gente sabe disso pela prática. Qualquer pessoa pode, mesmo sem conhecer constelação, se o relacionamento passado, se a pessoa não aprendeu nada, não cresceu nada com o relacionamento do passado, ele tende a se repetir, né? O caminho é esse, e a constelação funciona para isso, né? Pessoal, bom, o que eu tenho que aprender com esse relacionamento? Pegar algo de bom do que aconteceu e para seguir adiante. E para pessoas que vêm para a justiça, isso já estão numa crise, já estão num ponto assim, necessitando de uma luz, né? Necessitando de um recurso para que lhe empodere para seguir adiante na vida. Sami, olha só, dentro dessa sua fala, eu acho muito importante pela experiência da violência doméstica, que, como você disse, a mulher ela não é obrigada. Eu vi um comentário ali que a mulher não pode ser obrigada, né? Um comentário aí, então, não é obrigada. Isso é muito importante deixar claro. Inclusive, os métodos modernos de resolução de conflitos, os métodos adequados, eles não a obrigam, são questões voluntárias, senão nem acontecem. Então, um ponto que você levantou muito importante, Sami, aqui nós temos já presidente da comissão, uma advogada, uma mulher, Michele Borralho, né, que tem feito um trabalho extraordinário. E como você muito bem disse, a maioria dos membros são advogadas mulheres.
e as comissões, como a Risete muito disse, mais de 100 comissões da OAB Nacional, né, em vários estados, em várias cidades, quer dizer, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que participa da administração da justiça legalmente, de acordo com o ordenamento jurídico, é essa a compreensão do espaço da OAB, elas estão cada vez mais aumentando as comissões por todo o Brasil, comissões de direito sistêmico, né, comissões sistêmicas. Então, a questão do bom relacionamento, o Sami muito bem disse, mas para deixar bem pontuado, para que não gere interpretação em relação a ataques, às vezes de maneiras superficiais, é que manter e ter intenção de bom relacionamento quer dizer que, ainda que ela rompa esse relacionamento, ela terá um relacionamento, por exemplo, tem filhos, será um relacionamento sadio. Esse homem, sem fazê-la novamente vítima, novamente, né, o doutor Flaviano Táxi, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, um grande advogado, tá parabenizando, né? Então, nós temos isso de maneira objetiva, Sami. Então, nós empoderamos as mulheres vítimas de violência doméstica a tomar consciência, a romperem com relacionamentos abusivos. A mulher não é obrigada a participar, seja de constelação ou seja de ordenamento jurídico. E ela tem a seu benefício todo o ordenamento jurídico, como o Sami muito bem disse, ela tem a delegacia, tem medidas protetivas, tem audiência de instrução, o acusado pode ir para a prisão, o acusado responde, podendo ser condenado ou absolvido. Você tem uma contribuição na vida da mulher vítima, empoderando essa mulher, e na vida do seu amigo agressor, e na busca da não repetição desse padrão junto aos seus filhos. Então, é o contrário desses ataques, Sami. É muito importante nós deixarmos isso bem claro e pontuado. Não tem obrigação, não tem coação, tem empoderamento da mulher, tem diminuição da reincidência desse homem agressor. Então, nós estamos de acordo com a finalidade do ordenamento jurídico, que é a busca da pacificação social. Então, o conhecimento das leis sistêmicas, como a Risete muito bem disse, o nosso professor Sami aí pontuou, é uma verdadeira política pública em benefício do judiciário, dos jurisdicionados, de todo o sistema de justiça, promotores de justiça que estão fazendo capacitação, muitos e muitos advogados, psicólogos. Então, quem conhece profundamente sabe, porque vivenciou isso na prática, através desses exercícios, ou mesmo das constelações, o grande benefício que é para a vítima, para o agressor, para os filhos, no sentido de não repetirem esses padrões de violência. Então, ele vem, eu acho que atende à finalidade da Lei 11.340 de 2006, Sami. Ele vem de acordo com a própria lei, porque a lei é preventiva, são aspectos preventivos e de coerção. Então, você tem a prevenção através da compreensão dessas leis sistêmicas, da repetição desses padrões, e você tem a aplicação integral do ordenamento jurídico, ou seja, repressivamente. Então, está absolutamente de acordo com a nossa normativa, de acordo com a nossa Constituição. E olha, a dignidade da pessoa humana ela é mais respeitada. Então, a Risete muito bem disse, as mulheres saem agradecidas, emocionadas, empoderadas, ou seja, melhorando a sua própria dignidade humana, não mantendo relacionamentos abusivos ou não querendo permanecer no relacionamento. Não é isso. É querendo um relacionamento sadio no sentido de que não haja mais violência, ainda que ela rompa com esse relacionamento abusivo. Se quiserem reconstruir, é vontade deles. A própria lei fala que a mulher tem autonomia de vontade, Sami. A lei fala que a autonomia de vontade da mulher nas relações privadas. Então, ela não querendo mais, ela vai estar empoderada para romper com esse relacionamento abusivo. Então, acho que é uma grande contribuição o conhecimento dessas leis sistêmicas. E elas não são intimadas, né? Elas são convidadas, né? Deixando bem claro aí na linguagem da advocacia. E deixa eu só terminar com a fala da Daniele Précomo, que é uma entusiasta, né, desse movimento de conscientização, né, acerca de tudo isso. Ela fala que a constelação mostra a desordem, para que todos encontrem sua força. Mas mostrar para ser visto não significa normalizar e dizer que está certo. Pelo contrário, mostrar serve para sair do problema. Que lindo tudo isso, né, gente? Meu pai. Olha, eu fiquei muito feliz com tudo que eu ouvi aqui. E eu fiquei vendo os comentários, a Risete gosta de ler também. Eu acho que a gente está no caminho certo. O caminho é a informação, é a educação, é a capacitação. E
esse é o papel do Instituto, unir os melhores profissionais das melhores escolas, o melhor conteúdo e trazer para todos os associados algo que tem de bom, que seria o quê? Nós temos que ser os melhores em todas as profissões que a gente executa. E nessa área da constelação familiar é importantíssimo, importantíssimo uma educação de qualidade, um curso de qualidade. Infelizmente, tem muita gente que se formou em cursos de finais de semana, ou às vezes um workshop, e sai fazendo trabalho. E às vezes acontece essas situações. E nós aqui do Instituto, nós estamos até abertos a essas pessoas para elas se aprimorarem, porque a gente traz prática, supervisão constantemente. Tem muita gente, infelizmente, que não conhece constelação e que às vezes é enganada por uma pessoa que vende um curso e fala que ela vai ficar rica do dia para a noite. Tem muito curso na internet hoje que promete milagre. E a gente lida com vidas. Constelação familiar é algo muito sério. Todos que estão aqui têm conhecimento de muitos anos. O Sami não começou ontem, que nem ele falou agora há pouco, há mais de 10 anos ele fez o primeiro movimento e antes disso ele ainda estudou bastante. Então, olha quanto tempo demora para se tornar um excelente profissional. São anos e anos. E a gente fala muito aqui, prática, prática, prática. E a gente está aqui para ajudar todos os profissionais em todas as áreas na prática. Então, vamos fazer grandes encontros com grandes profissionais, trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Vamos fortalecer o Instituto, que esse Instituto é um instituto sério, que está aqui para lutar para quem quer fazer um trabalho sério. Porque a gente precisa se unir, porque sozinho a gente não vai chegar em lugar nenhum. Hoje já somos mais de 400 associados em todo o Brasil. Hoje temos com certeza um presidente maravilhoso e um grande coordenador e gestor dessa área de direito sistêmico, que é meu grande amigo e grande mestre, Sami Storch. E com certeza ele é um grande exemplo para quem quer ser um profissional nesta área do direito sistêmico. Então, eu acredito que é isso. E o que a gente preza é isso. Vamos multiplicar de uma maneira adequada, vamos trabalhar de uma maneira adequada. E uma coisa que a gente aprendeu com Bert Helling em constelação é a lei de equilíbrio, né? Então, também, para eu ter algo, eu tenho que doar algo. E para eu doar algo, eu tenho que aprender. Eu tenho que ser o melhor. Então, fica a dica, gente. Vamos aí acompanhando, sigam os nossos palestrantes nas redes sociais e vamos unir forças, porque somente juntos que nós vamos dar a volta por cima. Pois não, Sami, fique à vontade. Pois não, pois sim, né? Só antes de concluir, você falou de unir forças, do IBCF. Para quem estiver acompanhando a gente e não for associado do IBCF, associe-se. Isso é importante. Nós precisamos, nós estamos formando essa necessidade de comunhão de forças e de definição de parâmetros para aperfeiçoar o trabalho no campo. Não só quem estiver precisando de aperfeiçoamento profissional, mas de pertencer a uma instituição que defenda as constelações e que proponha a melhoria necessária entre os consteladores, das práticas, um código de ética, algo para fortalecer o nosso trabalho e o atendimento das pessoas que buscam esse serviço, né? Então, em última instância, não é por nós estamos a serviço, tem pessoas precisando desse serviço e esse serviço, para ser bom e forte, depende da nossa união. E a associação tem essa força. A gente paga uma anuidade, né? É módica para o que a associação oferece. O Instituto IBCF é uma associação, oferece supervisão gratuita, grupos de estudo. É bem interessante, vale tranquilamente o preço, só pelo serviço. Só que é mais do que o serviço. É justamente o fortalecimento do campo das constelações, né? Quanto mais associados, mais força tem. O IBCF, quando tiver milhares de associados e as constelações sofrerem algum ataque por ignorância, por imbecilidade de alguém, o Instituto pode, em seu nome, defender os milhares de consteladores, inclusive judicialmente, né? Com advogado, com imprensa. É uma estrutura que depende
de uma instituição. E qualquer constelador está sujeito a enfrentar alguma dificuldade, alguma peleja, e aí sentir a necessidade de ter uma instituição, né, que possa fortalecer a cada um de nós. Então, faço esse pedido aí. Para quem não se associou, procure se associar. É só seguir no Instagram, mandar um direct, entrar no site IBCF Oficial. E nós temos os grandes mestres, Mimansa, Sami e Renato Bertatti. Vocês querem mais o quê? Nós estamos com certeza com grandes mestres. Então, queremos mais. Izete, foi um prazer esse trabalho. Jamilson, como sempre, cada dia admiro mais o seu trabalho. E eu tenho certeza que essa egrégora vai fortalecer muito mais as pessoas que querem fazer um trabalho sério. Nós estamos aqui para ajudar. Jamilson, fique à vontade, Rizete, fique à vontade para falar nos finais. Tem algo aqui muito importante para quem estão assistindo. Aqui em Mato Grosso, nós temos 2 comissões da OAB. Uma que a Rafaela Souza, que é minha esposa, que é a presidente da comissão de mediação, que está assistindo, que também fez curso aí na Hellinger. Ela está como presidente aqui da mediação e ela faz parceria com Michele Borralho, que é a presidente da comissão sistêmica, de direito sistêmico. Então, olha só como tem tudo a ver com as recomendações do CNJ, de métodos adequados de resolução de conflitos. Então, trabalham, fazem café com as comissões juntos, participam em debates, grupos de estudo. Então, vários membros dessas 2 comissões, Inácio, elas estão em sintonia, em parceria. Por que, Rizete? Porque está em contribuição justamente com isso, Sami, que nós estamos falando aqui, que é da pacificação social. Então, isso, Inácio, é uma demonstração pela própria OAB, que são técnicos, estudiosos do ordenamento jurídico, que esses métodos, essas leis humanas, leis universais para a humanidade, estão em consonância com o nosso ordenamento jurídico. Mas precisamos ter cursos de qualidade, precisamos que os profissionais sejam muito altamente qualificados, como o Inácio muito bem ressaltou, foram anos de estudos, para aí sim contribuirmos nessas leis sistêmicas para os jurisdicionais. Então, é uma grande contribuição, é o contrário dos ataques, é um melhoramento, é uma efetividade da pacificação social. E eu quero agradecer, é uma honra estar aqui com o professor Sami, com o Inácio. Inácio, Sami era aqui bem no início, foi o primeiro curso dos tribunais brasileiros, né? Aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso nós temos a desembargadora Clarice, que foi eleita presidente do tribunal agora. Sami, trouxe você aqui, ela é presidente do nosso Tribunal de Justiça. A desembargadora, ela é estudiosa desses métodos adequados, tem ampla qualificação também em relação ao próprio direito sistêmico, Inácio. Então, nós temos já alguém que conhece profundamente esses métodos, que é estudiosa e fez vários cursos de capacitação aqui para os magistrados, Sami. Então, eu quero só dizer que é uma honra imensa e fazer o bem é reverberar para a eternidade. Nós estamos fazendo o bem, trazendo a nossa experiência, trazendo o nosso conhecimento para dizer algo de bom para tantos missionários, para tanta dor que nós vemos. Eu, em 10 anos de violência doméstica, vejo todos os dias. E isso é, de fato, fazer o bem para essas mulheres vítimas de violência doméstica, para os homens agressores, no sentido que eles não sejam mais reincidentes, e para os nossos filhos, para os filhos da humanidade, para as futuras gerações. Então, é uma honra estar aqui neste momento, que eu acho que é um momento histórico de afirmação e contribuição da importância das leis sistêmicas. Muito obrigado. Izete. Quero agradecer o convite. Realmente é uma honra fazer parte desse movimento. E só vou terminar minha fala com a Daniela aqui de novo. A trava está no olho de quem acusa. E é bem isso, né? Boa noite a todos. Obrigada a todos que participaram. Todo mundo pode se associar ao IBCF. Principalmente os advogados, já que a gente está falando de direito sistêmico, e o pessoal que queira fazer um trabalho sério com esse ensinamento do direito sistêmico. Todas as comissões são muito bem-vindas e é importante, já que vocês representam o direito sistêmico, que vocês se ajudem e que a gente se una para ter um discurso único e
com certeza, fortalecer esse movimento que mudou a vida de muita gente que está aqui, que eu estou vendo os depoimentos maravilhosos, que mudou a minha vida e a vida de muita gente. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Essa live vai ficar gravada, eu vou compartilhar aqui no Instagram do IBCF, vou passar para todos os palestrantes e até a próxima. Bye, bye! Valeu, Inácio, Jamilson, Risete. Um abração. E a todos. Até mais. Tudo de bom. Tchau, boa noite.